Hoje em dia, existem muitas respostas para basicamente todo tipo de pergunta, visto que a ciência avançou de modo a fornecer explicações para basicamente quase tudo. Ainda assim, existem diversas perguntas sem resposta no universo, eventos que ninguém sabe explicar, fatos obscuros e outros exemplos de conhecimento não tão revelado assim. No vídeo de hoje, veremos justamente alguns destes eventos que não possuem explicação lógica, junto de alguns outros fatos que ninguém tem conhecimento. O zero absoluto é a menor temperatura possível de ser atingida na natureza, representando o momento em que todas as partículas estão sem qualquer tipo de movimento, representado pela medida menos 273,15 graus Celsius ou 0 Kelvin, sendo que a escala Kelvin não conta com graus. Enquanto temperaturas máximas não possuem limites, já que o Sol, por exemplo, em seu núcleo conta com 15 milhões de graus Celsius, a temperatura mínima a ser regulada pelo nível de movimentação que uma partícula tem, já que nada pode ser inferior ao nada em questão de movimento. E o que não sabemos atualmente é como simplesmente atingir essa temperatura, já que não existem maneiras de fazer com que algo não possua movimento nenhum. Embora um estudo tenha demonstrado que seria possível atingir essa temperatura por meio de um gás superfrio, feito com átomos de potássio, é possível dizer que este estudo passa muito por meio do experimento do gato de Schrödinger, sendo preciso criar cenários onde não existisse nenhum tipo de interferência para atingir este valor. A menor temperatura já registrada na natureza foi de menos 93 graus Celsius em uma bolsa de ar da Antártida Oriental em 2010. Já a região permanentemente habitada com a menor temperatura já registrada foi a cidade de Oymyakon, na Sibéria, que bateu menos 67,7 graus em 1933. O físico Albert Einstein faleceu em 1955 e, apesar de ter deixado diversos mistérios resolvidos e contribuições para a humanidade, ele mesmo deixou justamente uma peça de informação do qual não sabemos e provavelmente nunca saberemos também. Tratando-se de suas últimas palavras, que foram proferidas em alemão com muita dificuldade, provavelmente por volta das 1h10 da manhã, no hospital de Princeton, em Nova Jersey. Alberta Rose era a enfermeira que estava acompanhando Einstein, que estava sofrendo de um aneurisma, mas se recusava a fazer uma cirurgia, alegando que não queria prolongar sua vida artificialmente. Rose comunicou ao médico pessoal de Einstein, o Dr. Guy Dean, que o mesmo havia murmurado algo em seu idioma nativo e parou de respirar, causado pelo rompimento da aorta, que levou a um sangramento, tirando a vida do grande físico. E nem é preciso dizer que Rose não falava alemão, então ela não entendeu o que ele poderia ter dito, sendo que é possível teorizar que na verdade ele não disse nenhuma palavra concreta ou que teria pedido ajuda de alguma maneira. Apesar de ser a única coisa do qual temos certeza, a morte é indiscutivelmente a coisa mais misteriosa da vida humana. Fato sendo que não é possível determinar com exatidão o que acontece quando nosso cérebro para de funcionar, nem quando demais funções param de responder. E por incrível que pareça, cientistas começaram a examinar experiências de pós-morte, considerando relatos de pessoas que passaram por casos semelhantes, como o de um holandês, que foi publicado na respeitada revista The Lancet, declarando que o mesmo teve uma parada cardíaca e chegou ao hospital já sem vida, quando logo antes dos socorristas desistirem do procedimento de reanimação, o paciente sinalizou uma reação, retornando a um estado de coma antes de voltar ao estado normal. Em um diálogo com um enfermeiro, o paciente cobrou sua dentadura, que segundo ele teria sido guardada em um potinho dentro da segunda gaveta de um móvel, algo que não teria como ele saber devido a já estar, entre aspas, morto quando isso aconteceu. Outras linhas de análise trabalham com contatos mediúnicos, onde pessoas declamam fatos e conhecimentos sobre suas vidas passadas, sendo depois esses fatos confirmados mediante registro histórico, como o caso de uma criança do Sri Lanka que, após ver uma reportagem na televisão, começou a comentar sobre como morava em uma loja de incensos atrás de um templo antigo e que teria sido atropelada por um caminhão, com a informação realmente sendo confirmada anos depois, no caso da morte de um funcionário que, devido a um atropelamento por caminhão em uma loja de incenso que existia lá,
acabou realmente falecendo. E é algo que, se você for parar para analisar de maneira lógica, não tinha como essa criança saber, e nem porque ela inventar isso com tanta precisão de fatos. O SS Orang Medan foi um navio de bandeira malaia que foi encontrado na década de 40, próximo ao Estreito de Malaca, principal conexão entre os oceanos Índico e Pacífico. Uma estranha mensagem estava sendo enviada para navios próximos, o que fez o americano Silver Star investigar a situação do Medan. E a mensagem dizia, abre aspas, nós flutuamos. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação morreu também. Eu morri. Fecha aspas. Ao chegar ao Medan, o grupo do Silver Star se deparou com um estranho cenário. A tripulação original morta, com seus rostos congelados e voltados para o sol, com até mesmo o cachorro do navio em uma posição de rosnado. Sem evidências suficientes para determinar o que havia acontecido, o Silver Star se preparou para rebocar o Medan até o porto mais próximo, e realizar uma investigação. Porém, a equipe de socorro percebeu que uma fumaça estava saindo do porão do navio e tiveram de abandonar a operação, o que levou o Medan para as profundezas do oceano. Sem respostas concretas, existem diversas teorias que explicam o que teria acontecido com o navio, sendo a mais científica de que um sobrevivente chegou em um bote nas costas das Ilhas Marshall. Jerry Rabbit declarou ser um sobrevivente do Medan e que teria sido embarcado na cidade chinesa de Shanghai, com destino para a Costa Rica. Em determinado ponto da viagem, ele declarou ter percebido 15 mil caixas de uma carga desconhecida no porão do navio, o que fez o mesmo teorizar que estava sendo parte de um contrabando. A tripulação começou a se sentir cada vez pior a cada dia que passava, o que fez Rabbit a procurar o que o navio estava trazendo da China, chegando à conclusão que transportavam ácido sulfúrico, cianeto de potássio e nitroglicerina. Rabbit concluiu então que o ácido estava vazando e envenenando lentamente a tripulação. Ele se jogou ao mar com um bote e outros 10 tripulantes, sendo que, segundo a lenda, apenas ele teria sobrevivido para contar a história e morrido pouco tempo depois de dar seu relato, sem grandes fontes sequer da sua existência. E isso é atribuído devido ao fato de que, em plena Segunda Guerra Mundial, rastrear um navio com cargas pertinentes para determinada região era uma tarefa difícil. E nós não sabemos se o Orang Medan realmente existiu, e se ele existiu, qual teria sido o destino dele, por que a tripulação morreu e esse tipo de coisa. Sendo muito difícil buscar qualquer assunto, qualquer explicação concreta em relação a isso que não passe por alguma lenda. Sendo mais conhecida na versão do grupo The Animals, The House of the Rising Sun é uma canção que possui muitos mistérios relacionados a ela. A versão foi gravada em 1964 e até hoje é a mais lembrada, por mais que a música tenha passado por diversos artistas que deixaram a sua contribuição. E aí é que está o grande mistério: quem compôs essa música? Sendo conhecida desde os anos 1800, ela é considerada uma canção folclórica da região de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Algumas versões adicionam uma nuance de um pai que aconselha seus filhos a não terem o mesmo destino que ele, e a lista de versões já feitas você pode consultar completa na internet, passando facilmente de 20 interpretações diferentes, variando de diversos países, sotaques e até mesmo batendo recordes nas paradas de sucesso. E é interessante porque The House of the Rising Sun possui um arranjo e uma letra que foge do que seria tradicionalmente uma canção folclórica. Você não espera que algo tão bem produzido seja repassado em tantos detalhes de geração a geração, de pessoas para pessoas, como costuma acontecer com o folclore. Para encerrar esse assunto, é interessante destacar que existe até mesmo uma discussão se a tal Casa do Sol Nascente seria um lugar físico ou etéreo. E dá até para fazer uma comparação com o tal Hotel California da música do The Eagles.